Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 21 de abril, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São João, capítulo 6, versículos do 1 ao 15. Antes, vamos clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura e meditação do Evangelho deste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos então à leitura do Evangelho. Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, vendo os sinais que ele fazia a favor dos doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se lá com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha a ele, Jesus disse a Felipe: "Onde vamos comprar pão para que estes possam comer?" Disse isso para testar Felipe, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: "Nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um." Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei as pessoas sentar-se." Naquele lugar havia muita relva, e lá se sentaram os homens em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que se fartaram, disse aos discípulos: "Juntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Eles juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada que comeram. À vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, novamente se retirou sozinho para a montanha. Meus irmãos, hoje neste Evangelho, neste atual tempo que nós da Obra Lumen estamos vivenciando, nós gostaríamos de convidar uma leitura desse Evangelho que já é tão conhecida e também tão partilhado no nosso carisma, à luz de um ponto de meditação novo, específico, próprio deste tempo atual que estamos vivendo. Vemos nesse Evangelho, desde o início, a preocupação de Jesus em levar aquela multidão que estava procurando por uma curiosidade, porque se via Jesus fazer milagres a favor dos doentes e queriam de algum modo uma cura, um milagre que pudesse tocar a sua realidade específica, ou de repente tantos quantos iam atrás de Jesus iam enchê-lo de diversos pedidos, e o Senhor, com uma sabedoria, utiliza uma só ação, que foi este banquete que ele fez com essa multidão e os seus discípulos, para ao mesmo tempo formar as duas realidades que encontramos neste Evangelho. Quem são essas duas realidades? A primeira realidade que Jesus forma
na narrativa deste evangelho são os seus discípulos. Vejamos que Jesus saiu de onde estava, foi para o outro lado e foi a sós com os seus discípulos para a montanha, em um local deserto, em um local de intimidade. O deserto muitas vezes representa para nós um local de intimidade. E quando Jesus, junto com seus discípulos, percebe que vem uma multidão atrás deles, porque a multidão viram eles subindo, viram o movimento deles, ele começa a questionar: Felipe, o que nós vamos fazer para alimentar essa multidão? E o evangelho foi claro em nos dizer que ele disse isso para testar Felipe. Ele disse isso porque queria forjar em Felipe o sentimento de compaixão. Ele quis desde já colocar aquilo que era próprio do seu sentimento de pastor, próprio do seu sentimento de agregar, de se partir pelo outro, de se dar pelo outro no coração dos seus discípulos. E aí, Felipe, que estava ouvindo ao Senhor, responde puramente na lógica humana. Ele não responde aprofundando, ruminando, a partir da fé, da comunhão, da fraternidade. Ele só coloca que não é o suficiente, nem se tivesse muito mais, para aquela multidão que se aproximava. Vemos também outra pessoa, outro discípulo, André, que vai se aproximando um pouco mais quando ele tem a coragem de apresentar ao Senhor o menino que estava com 5 pães e 2 peixes. E ao mesmo tempo que André apresenta com a confiança de colocar para o Senhor, ele também volta. Ele está um pouquinho na frente, mas ele ainda recua. Mas o que será isso para tanta gente? E é aí que o Senhor revela o que foi que ele quis, com o seu único gesto, formar os discípulos e formar a multidão que se aproximava dele. A multidão ia procurar Jesus para as suas petições, para os seus pedidos, para as suas graças, para as suas curas, os seus milagres. E o milagre que Jesus quis realizar naquele local deserto, no local de intimidade, foi o milagre da fraternidade dos seus discípulos com a multidão. Jesus quis forjar no coração dos discípulos o ardor missionário, neste gesto fraterno de acolher, de sem distinção, sem medir este ato, acolher, trazer para perto aquele povo que buscava Jesus por uma vã curiosidade, para acompanhá-lo nos milagres, trazer para perto no milagre de partir o pão, no milagre de alimentá-los, no milagre de convidá-los para uma fraternidade. Vejamos, meus irmãos, como isso é precioso. Nós que estamos aqui ouvindo a meditação deste evangelho, podemos então nos questionar se somos os discípulos que escutam do Senhor aquilo que são os seus segredos, aquilo que são as suas vontades, coloca em prática essas vontades, queremos crescer na vida interior com o Senhor, queremos crescer na vida de intimidade com o Senhor, e por isso Ele nos leva a sós para o deserto, para forjar em nossa alma por acontecimentos de provações nas nossas vidas, onde não temos a resposta certa e somos forjados com a prática do amor vivenciado por Jesus. Quantas e quantas vezes eu e você, nos colocando na disposição de sermos discípulos, não sabíamos que resposta dar ao Senhor, mas não paralisamos. Expomos ao Senhor, colocamos para Ele a nossa verdade. Jesus, a minha melhor e maior forma de amar é essa, Jesus. O caso aqui de Felipe, Jesus, eu sei, é até legal isso que você está falando, mas nem 200, nem o valor de 200 denários será o suficiente para alimentar toda essa multidão.
Percebam a qualidade, a intensidade, a maturidade do amor que estava ali em Filipe, sob a lógica humana puramente e de não transcender a lógica da fé. Vemos depois André, Jesus tem uma criança aqui que apresenta livremente, com muita alegria, 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para alimentar tanta gente? E Jesus acolheu aquilo que eles colocaram como a sua verdade. E no seu gesto, ele forjou a compaixão, a confiança no Pai, para que assim ele realizasse a multiplicação dos pães. Ele abençoou, agradeceu e assim multiplicou. E a multidão que lá estava, vejamos, essa é a outra realidade do evangelho de hoje. Jesus não quis fazer esse gesto lá no meio do caminho. Jesus quis trazê-los para mais perto. Jesus quis que eles subissem a montanha. Isso também pode trazer para mim e para você o movimento de ascese, o movimento necessário de conversão. Quando Jesus de alguma forma nos atrai para Ele, porque ouvimos falar dele, somos uma multidão que ainda não conhece o Senhor de perto. Quantas vezes eu e você, no nosso processo de caminhada, nos vimos assim? Quantas vezes, não só há muitos anos atrás, quantas vezes nos vimos como uma multidão que procura o Senhor porque queremos pedir, queremos que Ele realize os nossos pedidos, as nossas necessidades e nos perdemos de uma identificação de discípulos porque queremos exigir do Senhor algo e com muita sabedoria o Senhor vai com um jeitinho, sem nos condenar, sem apartar-se de nós, mas trazendo um movimento de conquista. Vem mais para perto. Vem aqui eu vou falar contigo. Aqui eu quero fazer algo muito especial para ti. Aqui eu tenho a melhor parte para ti. E assim ele convida a multidão a provar ali, naquela forma. Que a partir daquilo que o evangelho de hoje nos fala, eu e você possamos viver um propósito concreto de deixar o Senhor forjar a nossa vida a partir dos valores da compaixão, da fraternidade com a multidão, de trazer essa multidão para perto do Senhor e, porque está perto, aceitar as graças, os milagres de uma ceia que representa, na verdade, o banquete completo do amor do Senhor, não só migalhas do que vamos pedir, vamos pensar ser o melhor. Deixemos o Senhor dizer o que é o melhor e assim nos guiar como Ele aprover. Nossa Senhora Pietá, portanto, possa nos carregar no seu colo materno e nos conduzir até o fim do cumprimento da vontade de Deus. Que Deus nos abençoe.